significa só o Senhor é Deus. E nós somos testemunhas, querido pastor Elias, desta verdade através da sua vida. A graça, o carinho, a sabedoria demonstradas através do seu jeito de ser e de agir nos estimulam cada dia a confiar mais no Senhor. Somos muito gratos a Deus pela sua vida. Que Ele mesmo continue a guardá-lo, fortalecê-lo e prosperá-lo. Parabéns, pastor. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada por ser esse pastor tão presente em nossas vidas. Parabéns, pastor Elias. Feliz aniversário, pastor. Muitos anos de vida. É uma alegria ter o senhor pastoreando a nossa igreja. Um beijo no coração. Queremos bolo. Pastor Elias, queremos parabenizá-lo e agradecer pelo seu exemplo de liderança e motivação nas nossas vidas e de nossa igreja. Desejamos que o nosso bom Deus renove suas forças a cada dia para que continue trabalhando firme na obra dele. Parabéns e felicidades. Parabéns, pastor. Muitos anos de vida, felicidades. Que você continue sendo esse líder forte na igreja, na sua família. Muito obrigado por me ajudar em tantas coisas e também por ajudar a igreja. Continue firme, Deus te abençoe, muita força. Abraços. Pastor, parabéns pelo seu dia. Nosso desejo e oração é que Deus continue abençoando a sua vida com muita sabedoria, muita saúde e mantendo sempre esse seu entusiasmo. Nós admiramos muito você. Parabéns, pastor! Então vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós expressamos a nossa gratidão pela vida do nosso querido pastor Elias. Tu mesmo programaste a vida dele e temos experimentado este plano perfeito do Senhor através da existência e da vida do teu servo, que tanto tem nos abençoado. Pedimos que o Senhor continue a guardá-lo, a fortalecê-lo e a prosperá-lo. Oramos assim com um coração cheio de gratidão e também confiança e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Posso a face ver, na sua graça vou viver. E em cada transe sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. O juramento é muito leal, abriga-me no temporal, e ao vir cercar-me a tentação, é Cristo minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no
Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Boa noite, meu querido, minha querida, sejam bem-vindos ao nosso culto de quinta-feira. Nós temos reservado esse espaço de tempo em nossas vidas para podermos reunir juntos de maneira virtual, para louvarmos a Deus, para buscarmos a sua presença e oração e para ouvir algo que Ele tem preparado para os nossos corações. De fato, nós podemos declarar que a nossa fé e o nosso amor estão firmados no Senhor Jesus. Pois foi Ele quem se entregou por nós numa cruz, foi Ele quem pagou o preço e é Ele quem garante o nosso relacionamento com Deus Pai. O salmista, antes da vinda de Jesus, já conhecia essas verdades e ele então declara no Salmo de número 16 o seguinte, ele escreve, ele diz, protege-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, além de ti não tenho outro bem. Quanto aos escolhidos que estão na terra, são os ilustres nos quais está todo o meu prazer. Os que escolhem outros deuses terão as dores multiplicadas. Não oferecerei seus sacrifícios de sangue, nem meus lábios pronunciarão seu nome. Senhor, tu és a porção da minha herança e do meu cálice. És tu quem garante o meu destino. Meu quinhão caiu em lugares agradáveis. Sim, fiquei com tua bela herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Não serei abalado, porque Ele está ao meu lado direito. Por isso, meu coração se alegra e meu espírito se regozija, até mesmo meu corpo habitará seguro. Pois não deixarás a minha vida no túmulo, nem permitirás que teu santo sofra deterioração. Tu me farás conhecer o caminho da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há eterno prazer. Amém. E amém. Vamos juntos louvar o nosso Deus nessa noite. Luz do mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te,
lá na cruz, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. No nosso momento de oração nessa noite, nós queremos enfocar 3 termos ou 3 palavras que vão nos ajudar a pensar e a refletir e apresentar perante Deus petições que pedem por o aspecto espiritual das nossas vidas, da vida dos nossos familiares e das pessoas que nós conhecemos. Pediremos que o Senhor venha nos avivar, nos fortalecer e, enfim, nos encher de sabedoria espiritual. Se você carrega um outro pedido no seu coração nessa noite, apresente isso nesse momento, nos momentos que seguem agora. Você terá a oportunidade de orar e logo mais eu estarei trazendo uma oração para fechar esse momento. Vamos procurar o nosso Deus em oração.
Ó Pai, nessa noite, nós confiamos em Ti e somente em Ti. Não há outro Deus perante Ti, não há outro Senhor que possa realizar aquilo que Tu realizas, não há quem que conhece o dia de amanhã e nem tampouco pode controlar o dia de amanhã, somente a Tua poderosa mão, somente através do Teu grande poder e do Teu amor, que nós temos então a garantia da nossa vida. Pai, nós queremos buscá-lo, Senhor, em todos os sentidos. Temos por muito tempo apresentado várias petições no Teu altar e nessa noite nós queremos pedir para que venha nos socorrer e venha nos alimentar dentro das qualidades do nosso espírito, Pai. Que espiritualmente as nossas vidas sejam tocadas por Ti. Primeiro, Senhor, nós pedimos por avivamento, começando em cada um de nós, nos nossos corações individuais, que venha inflamar também a nossa igreja com a Tua presença, com o Teu amor, com o Teu poder, que o Teu Espírito tenha total liberdade de agir em nós e através de nós como povo Teu. E nós também pedimos por avivamento por essa terra, pela nossa nação do Brasil, que esteja, Senhor, chegando com força e com alegria, invadindo o coração de todos os seres, Senhor, que habitam essa terra, para que eles possam conhecê-lo como Senhor e Salvador das suas almas e de suas vidas. Usa, Senhor, por intermédio as nossas vidas para testemunhar e testificar das Tuas grandes maravilhas. Nós também pedimos, Senhor, por fortalecimento espiritual. Muitas vezes, Pai, os nossos corações estão aflitos, estão desanimados. Alguns, Senhor, até são acometidos por depressão e um desânimo muito profundo. E nós precisamos de um fortalecimento espiritual. Nós reconhecemos que há muitas frentes que vêm assolando as nossas mentes e os nossos corações, mas tudo tem um fundo espiritual por detrás, pois nós sabemos que a nossa luta não é contra carne e osso, mas sim contra os poderes e as potestades e os poderios do ar, e sobre este, Senhor, Tu és soberano. Então nós pedimos o Teu fortalecimento. E por fim, Pai, nós precisamos da sabedoria que vem do alto. Não é a sabedoria do ser humano, a sabedoria que o mundo nos prega e pode nos ensinar, pode até ser coisa boa, mas ela perde de longe para a sabedoria que vem do alto. Nos dê, Senhor, o entendimento que procede de Ti. A Tua palavra nos lembra que os Teus pensamentos não são os nossos, são superiores em número, gênero e grau. E nós então pedimos que nos enche com a Tua sabedoria para sabermos como viver, como responder, como agir e como viver as nossas vidas perante as realidades que todos nós estamos sendo sujeitos esses dias. Venha nos encher com a Tua presença, nós pedimos, gratos em nome de Jesus. Amém. Eu tenho o privilégio desta noite de apresentar o nosso querido pastor Manuel Pedro da Silva. Ele é membro aqui da nossa igreja, tem atuado como professor da Escola Bíblica Dominical, inúmeras vezes tem trazido desse púlpito uma mensagem de Deus aos nossos corações, e ele vai começar uma nova série nesta noite, dentro do livro de Filipenses, a verdadeira alegria. O pastor Manuel, ele atua no ministério já há décadas, mas aqui em Campinas ele está aqui atuando junto à nossa Faculdade Teológica Batista, onde ele é o coordenador acadêmico ali daquela casa. Ele também coordena dentro da faculdade o curso de pós-graduação em aconselhamento. Ele e a Magali têm sido grandemente usados por Deus ali na faculdade, e nesta noite ele começa essa nova série. Deus o use, pastor Manuel, para transmitir aquilo que Deus já tem colocado no seu coração para as nossas vidas.
Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Que alegria poder estar com os irmãos, ainda que tão distante, né? Mas mesmo assim, estarmos juntos no mesmo propósito. Refletirmos, meditarmos e aplicarmos a palavra do Senhor em nossas vidas. Se Deus nos permitir, estaremos juntos essas 5 quintas-feiras do mês de julho, que vamos refletir na carta que Paulo escreve aos Filipenses. E o tema desta carta é a verdadeira alegria, esta é a expressão que nós queremos refletir com os irmãos durante esse período. Hoje vamos iniciar nossa caminhada e vamos ver o capítulo 1. Nós estaremos trazendo para os irmãos o capítulo 1 em 2 momentos. No primeiro momento, vamos ver os 11 primeiros versículos e na próxima quinta-feira, se Deus nos permitir, vamos concluir então o primeiro capítulo do nosso estudo aqui da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Vamos à leitura. Farei a leitura com os irmãos, os primeiros 11 versículos do capítulo 1 de Filipenses, que diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão com os bispos e diáconos em Filipos. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre súplicas por todos vós em todas as minhas orações com alegria, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E estou certo disto: aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós, pois estáis em meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Deus é testemunha de que tenho saudades de vós, com a terna misericórdia de Cristo Jesus. E peço isto em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais no pleno conhecimento e em todo o entendimento, para que aproveis as coisas superiores, a fim de serdes sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor do nosso Deus. Quero compartilhar com os irmãos nesse primeiro momento, sobre a expressão que a verdadeira alegria, ela vem por meio de Cristo, que é a nossa vida. Eu preciso, nesse momento, trazer algumas características importantes nessa introdução da carta que vamos estudá-la. E elas devem ser observadas para nossa compreensão e entendimento dessa carta tão preciosa, tão valiosa para nós, que Paulo escreve aos Filipenses. A primeira característica que quero aqui expressar para os irmãos é que essa carta que Paulo escreve, ela atesta amplamente o laço especial de amor que havia entre Paulo e os filipenses. Poderíamos dizer aqui, entre o pastor Paulo e a igreja de Cristo em Filipos. Os versos 3 a 8 do capítulo 1 e os versos 10 a 19 do capítulo 4 atestam isso. A igreja de Filipos era uma igreja que apoiava o ministério de Paulo de uma forma muito fiel. E havia uma disposição, claro, e o texto nos diz isso, nós lemos,
de sofrer com o apóstolo Paulo, com o seu pastor, o sofrimento que ele tinha por amor a Cristo. E esse envolvimento da igreja era uma fonte de encorajamento para o apóstolo Paulo. Ainda que estivesse na cadeia, e essa é a segunda importante característica que quero trazer para os irmãos, o apóstolo Paulo ressoava, e a gente vê isso, e vamos ver isso no decorrer do nosso estudo aqui dessa carta, ressoava um tema, esse tema principal, esse tema que é destacado, importante, que é a alegria. É interessante que o apóstolo Paulo mesmo, no capítulo 4 dessa carta, nos versos de 4 a 7, mostra onde estava fundamentada essa alegria dele, na paz de Deus. E essa fundamentação de Paulo se voltar, mesmo nos momentos mais difíceis, ele se voltar para o Senhor e ali descansar nessa paz do Senhor, foi sempre na vida de Paulo e é também na vida de todos aqueles que seguem esse caminho, o antídoto de toda a ansiedade. Uma outra característica importante aqui é com respeito às expressões que Paulo usa. Ele usa a palavra Deus para se referir ao Pai e usa a palavra Senhor para se referir ao Senhor Jesus Cristo. O que Paulo nos mostra aqui é que a sua teologia era permeada pela trinitariana, ou trinitariedade das três pessoas aqui da pessoa de Deus. Uma outra importante característica ainda está no capítulo 2, versos de 6 a 11, aonde Paulo mostra para nós o majestoso hino a Cristo. Ele proporciona com isso um modelo para os cristãos, tanto daquela época em que ele escreve essa carta, como para os dias de hoje, para nós aqui nesse momento. E uma outra característica ainda que essa carta nos traz está no momento em que Paulo escrevendo, ele traz várias instruções que são importantes sobre o que ele chama de cristianismo prático. E da mesma forma que Cristo tornou-se servo, né, os cristãos também são exortados, são instruídos na palavra de Deus a serem servos como o Senhor. Capítulo 1, verso 1, que daqui a pouco vamos observar, ele nos fala isso. Capítulo 2, do verso 3 até o verso 5, o que a gente pode ver nessa passagem é que somente um servo de Cristo está livre para amar e servir aos outros. Essa é uma das expressões importantes que a gente vê aqui na pessoa de Paulo. Feito isso, irmãos, deixe-me fazer a seguinte afirmação dentro do contexto que vamos ver desses 11 versículos nesse instante. Sendo Cristo a única razão da nossa vida, o resultado será o de um viver realmente alegre. O vivermos a verdadeira alegria que o apóstolo Paulo nos traz aqui. Há nesse texto do capítulo 1, 4 pontos que caracterizam essa afirmação que acabei de fazer com os irmãos, que sendo Cristo a única razão da nossa vida, o resultado será o de um viver realmente alegre. Como lhes falei no início da nossa exposição aqui, vamos ver 2 pontos. Então, vamos olhar hoje 2 pontos desses 4 pontos que podemos destacar aqui dessa afirmação que acabamos de fazer com os irmãos. O primeiro ponto vem dos versos 1 e 2 que nós lemos e nos diz o seguinte: sendo Cristo a razão da nossa vida, somos chamados a um viver de excelência na vida espiritual. Uma das coisas mais preciosas que a gente pode perceber é esse chamado que a palavra de Deus traz para nós, como trouxe para os filipenses. Paulo está chamando aquela igreja a observar e a buscar a excelência na espiritualidade.
observar, porque essa excelência a gente vê na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? A gente pode observar isso, observar em toda a Escritura, nos levando e nos conduzindo a essa excelência. E buscar, porque essa é a ação que deve existir dentro da igreja, essa deve ser a preocupação nossa de vivermos a excelência de uma vida espiritual. Alguém fez o seguinte comentário sobre isso: todo cristão deve olhar para a sua relação com Deus e com o próximo, para a sua vida espiritual e buscar em tudo isso ser excelente. A Bíblia orienta a nos apropriarmos e conhecermos mais da verdade, a conhecermos mais da palavra de Deus que se revela nela. Portanto, concluindo esse comentário, o autor diz: precisamos ampliar nossos horizontes e alargar nossas tendas. Leonardo Sion, no livro Alegria no Senhor, ele traz esse comentário. A visão de Paulo é um desafio para todos nós servos do Senhor. A visão que ele tem de enxergar na igreja de Filipos sinais da excelência cristã é fantástico. E ele traz isso mostrando que isso caracteriza, isso para nós nesse instante, não? Caracteriza o povo de Deus no processo de desenvolvimento, no progresso que vai tendo. É isso que traz a maravilha de ser a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Porque o povo vai progredindo nesse viver de excelência de vida espiritual. Mas também Paulo observa a existência de problemas na igreja. E esses problemas são importantíssimos serem tratados dentro desse aspecto que Paulo traz aqui para nós. Capítulo 1, os versos 12 e 13, Paulo identifica isso e num próximo momento nós vamos estar observando. Mas ele diz assim àquela igreja: quero ainda, irmãos, certificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Aqui está o foco de Paulo, né? Aqui está um ponto importante que ele visualiza a sua igreja e dá importância a essa ênfase. Olha, o Evangelho, eu posso estar preso, eu posso estar numa situação que aparentemente possa até parecer uma situação de derrota, vamos assim dizer, mas na verdade ele diz que Deus coloca ele nesse momento e ao colocá-lo ali, o Evangelho do Senhor continua sendo anunciado. Isso é um estímulo para a igreja, é um estímulo para nós nos dias em que passamos. Paulo traz dois pontos importantes aqui dentro desse aspecto. Primeiro, ele ensina que o crente em Cristo Jesus precisa viver em humildade, e esse é um caminho importantíssimo para a excelência espiritual. Sem traçar por esse caminho, não há como vivenciar no dia a dia nosso essa excelência espiritual. Nos dias em que nós estamos mais buscando os destaques para a nossa vida, né? Nós somos reconhecidos, vamos por assim dizer, o apóstolo Paulo nos traz uma mensagem totalmente contrária. O Evangelho de Cristo vai numa direção totalmente contrária. E é importante frisar isso. O primeiro elemento necessário na vida cristã é a humildade. Se queremos realmente representar muito bem o nosso Senhor Jesus Cristo, esse é o destaque, porque assim ele o fez enquanto esteve aqui nos nossos dias. A apresentação de Paulo é uma marca importantíssima nesse aspecto. Olhem só como ele começa a sua carta, como ele se apresenta para aquela igreja que ele ainda não tinha contato com ela. Mas olha como que ele vai nessa direção. Ele diz o seguinte, o versículo 1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus.
Veja que Paulo, quando se apresenta, ele apresenta outro junto com ele. É interessante que ele não reivindica ser o único servo de Cristo. Ele não reivindica as coisas para ele. Nosso contexto batista, e eu falo pelo contexto que nós conhecemos, quando nós temos mais de um pastor, usamos essa expressão, pastor titular. Não estou aqui dizendo que seja errado isso, mas é interessante como que às vezes falar pastor titular e pastor auxiliar dá uma expressão, um valor mais a um ou menos a outro. É interessante que Paulo, quando ele fala isso aqui, ele diz que todos estão no mesmo contexto. Ele está igualando a todos. E ele está dizendo que, para nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, o caminho dela era sentir essa expressão, todos somos iguais. Estamos no mesmo caminho, na mesma direção que devemos tomar. Ou seja, encontrar essa virtude e vivenciar essa virtude no nosso relacionamento, que é a humildade. Portanto, precisamos entender que o caminho da alegria, da verdadeira alegria, o caminho da unidade, da paz e da bênção que advém de tudo isso, passa necessariamente pela humildade. Jesus desenvolveu muito bem isso. Se nós continuarmos na leitura dessa carta, vamos ver que um dos problemas que acontecia na igreja era o resultado de um ensino errado. Capítulo 3, quando nós observamos isso, o versículo 2 fala exatamente isso. Esse ensino errado distorcia o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, isso vinha daqueles que não desenvolvem, que não tinham essa preocupação de caminhar no caminho da humildade. Então, Paulo alerta a sua igreja, alerta a mim, alerta a ti, alerta a todos nós contra aqueles que tinham a paz da vida, que tiravam, né, na verdade, a paz da vida da igreja quando adentraram com esses ensinos distorcidos. Desse modo, Paulo deixa claro que a falta de humildade pode ser facilmente percebida dentro da própria igreja, pois a falsa humildade traz as dissensões. Capítulo 4, verso 2 fala sobre isso. Quando Paulo, se dirigindo àquelas duas senhoras, ele disse: rogo a Evódia e rogo também a Sintique que pensem concordantemente no Senhor. Então, meus amados, se quisermos ter a alegria verdadeira, essa verdadeira alegria, e desenvolver a nossa vida cristã, é necessário que haja humildade em nossos relacionamentos. Paulo ainda nos ensina que a igreja precisa viver em unidade. Não compartilho nenhuma novidade para os irmãos que estão comigo, estão acompanhando essa reflexão, mas como as coisas de Deus, elas precisam ser sempre anunciadas, sempre falada, sempre repetida. A Bíblia faz isso mesmo. Quando lemos a Bíblia, vemos nesse sentido. Por quê? Porque facilmente nós aprendemos aquilo que a Bíblia está nos ensinando e rapidamente nós deixamos de lado na prática nossa, no nosso desenvolvimento. Paulo, ainda no versículo 1 do capítulo 1, ele diz: a todos os santos em Cristo Jesus. Vejam, todos os santos. Compartilha isso com o corpo. Mostra para nós, e Paulo está dizendo isso, ele está igualando todos os que estão no corpo de Cristo. No dizer de Hendrickson, ele, no seu comentário, ele diz o seguinte: um santo é alguém que foi separado pelo Senhor para glorificá-lo. Exatamente para glorificar aquele que o separou. E citando novamente Leonardo, ele afirma que santo é alguém que é separado por Deus para servi-lo. E Deus também nos chama para ser esse povo que o serve diariamente com alegria. Calvino, também, ao expressar o seu comentário sobre isso,
ele afirma que ao se dirigir a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive que ao se dirigir a aqueles que são bispo ou presbíteros, Paulo está dizendo que todos, sem acepção de nenhum deles, todos são responsáveis por esse chamado que Deus aqui está nos trazendo. Hendricks ainda, ele traz uma lista de atitudes de Paulo que mostra esse contexto que nós estamos aqui falando. Ele diz que Paulo ora por todos, versículo 1, que Paulo ama todos, versículo 7, que Paulo tem saudades de todos, versículo 8, que Paulo quer a companhia de todos, versículo 25, e que Paulo saúda a todos, capítulo 4, versículo 21. Desse modo, então, podemos dizer que o intuito de Paulo, o ensinamento que ele traz, mostra que precisamos viver com a humildade e com unidade. E esses são os caminhos da verdadeira felicidade que Paulo traz aqui para nós. Terminando esse primeiro ponto, deixe-me fazer a seguinte aplicação. Quando a igreja entende essa verdade, ela alcança o ponto inicial do viver a excelência espiritual. Esse foi o desejo de Paulo ao escrever a carta aos Filipenses, e é a expressão do desejo que está aqui para cada um de nós, que somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, como a igreja de Filipos o foi. Leonardo faz a seguinte afirmação: Paulo estava transmitindo à igreja que essa não se satisfizesse com o conhecimento de Deus, com pouca experiência no poder de Deus e com poucas bênçãos encontradas em oração na presença do Senhor. Leonardo afirma, então, o nosso Deus não é um Senhor de pequenas coisas. E exatamente foi isso que Jesus disse, né? Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores, João 14:12. A questão é, não queremos viver em alegria? Ou, se quisermos verdadeiramente vivermos a alegria verdadeira, então devemos colocar a glória de Deus em primeiro lugar, sermos humildes e buscarmos a unidade, descansando na graça e na paz que vem de Deus e procurando a paz em nossos relacionamentos. O segundo ponto que quero compartilhar ainda com os irmãos nesse restante da nossa reflexão é que, sendo Cristo a razão da nossa vida, a oração deve acompanhar o nosso viver. Os versos de 3 a 11, Paulo nos traz isso. John Oden foi um jogador e treinador de basquete americano, e no momento ele expressou a seguinte frase: a habilidade pode levar alguém ao topo, mas é preciso caráter para se manter lá. Vou repetir. A habilidade pode levar alguém ao topo, mas é preciso caráter para se manter lá. Nessa passagem que nós estamos aqui vendo agora nesse instante dos versos 3 a 11, Paulo ensina algo nesse sentido que vimos aqui acima com a expressão de Joe Oden. O que Paulo está querendo trazer dentro desse aspecto é mais ou menos isso. Vocês estão indo muito bem na caminhada cristã, mas observem atentamente o caráter da vida cristã para se manterem bem. Vocês estão indo muito bem na caminhada cristã, desenvolvendo a caminhada cristã, mas devemos observar atentamente que o caráter da vida cristã é que nos mantém nessa caminhada, é que nos mantém nesse processo, é que nos mantém nesse progresso. E Paulo, então, aqui, em sua oração, ele está expressando esse desejo que ele tem. Deixe-me falar alguns pontos aqui que esse segundo ponto traz para nós aqui. Primeiro, aqui Paulo mostra nessa parte à igreja de Filipos duas importantes expressões. A ligação que há entre a alegria e a oração.
elas estão ligadas, estão entre si ligadas nesse sentido. Então, aonde há uma vida de oração, aonde é um processo constante, diário de oração, aí a alegria verdadeira se faz presente. É isso que Paulo está trazendo aqui para nós. Nos versículos 3 e 4, nós podemos ver isso. Paulo apega-se às boas lembranças. Ele expressa isso, né? E a sua atitude é: estou preso. É isso que ele está olhando para a igreja. Ele não está vendo lá, mas ele está mandando uma mensagem aqui dos seus aparelhos que ele tem ali, e ele manda essa mensagem dizendo: estou preso, mas estou alegre. Por quê? Porque vejo que o evangelho fez diferença na vida de pessoas. Eu vou frisar isso, por favor. Observem isso comigo nesse momento. Paulo diz: estou preso. Ele afirma isso: eu estou preso. Não era algo para ter tanta alegria nesse sentido, né? Mas ele diz o seguinte: olha, eu estou preso, mas estou feliz. Por que Paulo está feliz? Ele está feliz com a prisão? Ele está feliz com aquela situação? Não, ninguém ficaria. E não é isso que Paulo está querendo transmitir. Mas Paulo tinha um foco diferente, que mexe profundamente com a sua igreja e deveria mexer conosco. Paulo diz: eu estou alegre porque eu estou vendo o que Deus está fazendo através dessa prisão. O evangelho está fazendo diferença na vida das pessoas, e isso, por si só, para mim, já é o suficiente. Quando nos dias de hoje, né, nós estamos muito preocupados com tantas coisas, muito distraídos com tantas coisas, né? As informações que estamos recebendo, estamos contabilizando isso, estamos nos esquecendo e perdendo, muitas vezes, a verdadeira alegria, né? Nós choramos a perda de uma pessoa e não nos recuperamos mais diante dessa perda. O apóstolo Paulo não está numa situação confortável, mas o foco dele era o evangelho, e acho que o foco da igreja hoje deve se voltar para o evangelho. Se nós estamos pensando no novo normal, aqui está. O apóstolo Paulo apresenta o novo normal da verdadeira alegria, né? A verdadeira alegria está no evangelho do Senhor Jesus Cristo. Interessante, Paulo olhava para os irmãos filipenses e o seu coração se enchia de alegria. Ele diz assim: quando temos uma vida de oração com o Senhor, isso nos preenche e nos dá alegria em qualquer circunstância. Era exatamente isso que acontecia com Paulo, né? Paulo afirma isso no capítulo 4, verso 11. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Leonardo faz a seguinte observação com respeito a isso: seja quando passamos por necessidades, seja quando vivemos em abundância, sempre devemos estar felizes, pois nossa alegria vem do Senhor e não das circunstâncias. Meus amados, isto é cristianismo. Isto é cristianismo puro e simples, alcançado por uma intensa vida de oração. Uma oração que se preocupa com a vida espiritual do outro. O versículo 5 fala da cooperação do evangelho e a soberania de Deus. Paulo, ao lembrar da cooperação dos crentes em Filipos, o coração dele se enche de alegria, não pelo fato deles trazerem alguma oferta, mas pelos fatos deles estarem envolvidos no mesmo foco dele, no mesmo objetivo, que é o evangelho do Senhor sendo anunciado. Paulo e aqueles crentes empreenderam e entenderam, né, toda essa dinâmica, né, essa caminhada, e essa caminhada se torna comum à igreja, que deveria ser a caminhada nossa, né? A caminhada nossa deveria sempre ser assim, um cooperando com o outro para que o evangelho de Cristo continue sendo anunciado. Em qualquer situação, seja em qualquer situação que estivéssemos, estamos alegres porque o evangelho do Senhor continua sendo anunciado. Paulo usa uma expressão aqui, a palavra comunhão, koinonia, cooperação, que significa algo em comum. Era algo em comum para a igreja, que deve ser algo em comum para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Alguém disse o seguinte: quando um grupo de pessoas decide realizar uma tarefa em conjunto, como, por exemplo, tirar uma mesa de um lado e transportá-la para o outro,
cada pessoa segura em uma parte do móvel para carregar. E aí essa pessoa faz a seguinte observação: se um grego visse isso, afirmaria: aqui há koinonia, ou seja, comunhão, ou seja, um alvo em comum. Importante uma observação que quero fazer aos irmãos diante desse comentário. Não há uma pessoa puxando a mesa de um lado e a outra puxando para o outro lado. Observem isso. Nessa expressão aqui, todos caminham na mesma direção, fazendo um esforço coletivo para a realização de um objetivo comum. É isso mesmo. Esse é um ponto importante dentro do contexto em que nós estamos trazendo. O que une a igreja, meus amados irmãos, o que faz com que ela trabalhe em conjunto, é o ideal do Evangelho e da palavra do Senhor sendo anunciado. Sim, nós temos vivido momentos tão difíceis, muitos com perdas, outros com sofrimentos de uma doença que nós estamos tendo aí. Entendo perfeitamente isso, entendo. Mas a igreja, mais do que nunca, não pode esquecer que o ideal dela deve ser o Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, sendo transmitido através de uma vida de excelência, uma vida espiritual que segue o exemplo do Senhor Jesus Cristo, que caminha seguindo esse exemplo através da virtude da humildade, que conduz-nos, nesse sentido, a estarmos unidos no mesmo propósito de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Alguém disse que o objetivo da igreja de Filipos era fazer com que o Evangelho fosse conhecido. Esse deve ser desafio para nós. Paulo, então, diante disso, e acho que qualquer servo de Deus que segue o mesmo exemplo de Paulo, rende graças a Deus, porque foi ele quem imprimiu a própria imagem no coração dos filipenses. Versículo 6, a gente pode ver isso. Citando o comentarista Hendricks, ele disse o seguinte: ainda que seja verdade que Deus inicia sua obra para completá-la, também é verdade que uma vez tenha Deus começado sua obra nos homens, estes, observem isso, estes jamais permanecem como meros instrumentos passivos. Há um mover do Espírito dentro de nós que em qualquer circunstância, seja de perda, de dor, de prisão, do que for, há uma alegria tão intensa no nosso coração que nos impulsiona a levantarmos e anunciarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, como Paulo o fez ali na prisão, como a igreja de Filipos abraçou esse ministério e também continuou anunciando. Termino a nossa reflexão dessa noite dizendo o seguinte: esses versículos 3 a 11 nos traz uma preciosa lição, ou nos trazem uma preciosa lição. A maneira mais rápida de alcançar a santidade é ir sem pressa à presença do Senhor, orando, meditando, lendo, pensando, refletindo. Quanto mais pararmos tudo e entrarmos na presença do Senhor, mais rápidos caminhamos rumo à santidade, pois a sabedoria e o equilíbrio de que necessitamos vem unicamente do nosso Deus. Não devemos ter muita pressa para sairmos da presença do Senhor. Vamos devagar e ali fiquemos. Fiquemos o tempo necessário para ouvir deles. Agora vá por esse caminho que estou lhe indicando. Siga esse caminho como pessoas redimidas no sangue do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe com a expressão desses 2 pontos. Se Deus nos permitir, meus queridos, vamos continuar dentro do capítulo 1 e vamos ver mais 2 pontos, olhando os versículos 12 a 26, e depois estaremos vendo o 27 a 30, e assim, na próxima quinta-feira, com a permissão do Senhor, vamos concluir o capítulo
1 de Filipenses. Que Deus nos abençoe com a palavra dele no nosso coração. Que a preciosa graça do nosso Pai Celestial esteja nesse instante sustentando sua vida, sua família, Ele dando toda a alegria, verdadeira alegria no Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Pastor Manuel, muito obrigado por essas palavras, esse estudo tão profundo que fala aos nossos corações e que nos dá alegria no Senhor. Eu quero lembrar os jovens que o culto seu acontece nesse sábado, a partir das 17h30, aqui mesmo, dentro do salão aqui da igreja. Você pode vir 17h30 para o culto presencial dos jovens nesse sábado. E domingo pela manhã, também o nosso culto presencial agora de volta no espaço da manhã, às 9 horas. É necessário você fazer inscrição no site. Se você já fez, você poderá vir. Se você não fez, você poderá acompanhar ao vivo a transmissão aqui no canal do YouTube. E também à noite, voltando todos, ali sim, somente na plataforma virtual, para o culto da noite, às 19 horas. Nós temos nossa sala de oração pelo Zoom. Você já está recebendo ali nas linhas de comunicação da igreja todas as informações, o link para você poder entrar. Nós temos a nossa música de encerramento e já nós começaremos a nossa sala de oração. Venha participar conosco, um tempo rico onde você poderá orar juntos e ser ministrado também dentro daquele espaço de tempo. Nos aguardamos a sua presença e a todos uma ótima noite. Nas nuvens ele vem, os reis irão se prostrar. As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou, e os joelhos dobrarão ao Cordeiro e ao leão, todo joelho dobrará. Os portões, preparem o caminho ao Rei. O Deus que vem salvar, aqui está para libertar. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Dos nossos pecados, seu sangue nos salvou.